Hoje, pela manhã, dia 14 de maio, Dia das Mães, neste ano de 2023, eu quero ler uma palavra com vocês e vou fazer esta leitura já já. Você vai abrindo aí a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 4, e nós já vamos fazer a leitura. Antes, nós vamos ter aqui uma pequena introdução. Fique comigo, por favor. Não é verdade que a Bíblia ela seja um livro machista. Não foi, não é e nunca será. Também não é verdade que a fé bíblica, a vétero ou a neotestamentária, ela imponha quaisquer limites à mulher e tem assim a capacidade de apequená-la. Não é verdade. Pelo contrário, a mulher, ela é protagonista no plano de Deus. Ela ocupa um lugar de destaque. E isso também passa pelo exercício da maternidade. Mas não é só isso. Todos os potenciais da mulher, eles estão prestigiados. Hoje não é o tema da mensagem, mas se você for ao Provérbio 31, você vai encontrar uma descrição de uma mulher que ela vai desde aquilo que é próprio da casa, da vida, do casamento, da criação de filhos, ao seu empreendedorismo em larga escala, escrito assim com caixa alta. Vale a pena um estudo aprofundado ali. E você vai ver como a mulher ela é protagonista na história, nas mãos de Deus e em favor de todas as gentes. Por isso, a humanidade, como Deus pretendeu, não é um mundo masculino. Mas eu preciso dizer também que também não é verdade que se as mulheres elas estivessem no controle de tudo, tudo seria melhor, tudo estaria resolvido. Porque deixa eu te falar, entre homens e mulheres tem gente boa, mas tem gente à toa também. Eu vou repetir, tanto entre homens como entre mulheres tem gente boa e tem gente à toa. Entre as mulheres tem rainhas piedosas, como a rainha Esther. Mas entre as mulheres tem rainhas bruxas e perversas, como foi Jezabel. Então é só para dizer que a gente precisa entender que a revelação de Deus, como uma proposta do céu para a vida da gente aqui na terra, ela é uma proposta em que homens e mulheres funcionem lado a lado, porque foi assim que Deus os colocou, dentro dos seus papéis específicos, planejados por Deus. Deus precisa de que o masculino exerça a sua influência enquanto masculino e de que o feminino aconteça com todo o seu potencial dentro do feminino, exercendo os papéis como Deus claramente os expõe na palavra de Deus, e nesse complemento é que a coisa fica boa. Não sei se você sabe, mas a palavra ajudadora, que aparece ali no livro do Gênesis, logo no comecinho da criação, dar-te-ei, homem, uma auxiliadora, uma ajudadora. De maneira alguma essa ideia é de uma subalterna, alguém que foi posta para servir. Não, é na ideia de alguém que é colocado exatamente para complementar uma falta que a outra parte tem. Entende? O homem não será plenamente tudo o que ele pode sem uma mulher ao seu lado, ou no sentido de sem a presença do feminino participando na sua influência, com o seu toque e com o seu protagonismo. E é bom que se diga também que a mesma palavrinha utilizada para auxiliadora no que se refere à mulher, é a mesma palavrinha que também a Bíblia usa para dizer que o Espírito Santo é o nosso encorajador, é o nosso ajudador. Então a mesma palavrinha também é aplicada à própria ação do Eterno em nosso favor. Isso é protagonismo, não é, gente? Deu para entender o que eu estou dizendo? Estão comigo aqui? Sim ou não? Então, tendo feito esta pequena introdução, eu gostaria que nós hoje pudéssemos dar uma olhadinha nesse Dia das Mães, a esse protagonismo. Ele vai aqui para a gente hoje acontecer no capítulo 4 do livro dos Juízes, como eu já pedi para você abrir a sua Bíblia. A leitura ela é longa, porque eu quero ler o capítulo todo,
de maneira que eu vou deixar que vocês estejam sentados mesmos, mas, por favor, não abram mão de dar atenção ao texto para você pegar a história. E, em cima disso, eu quero colocar algumas coisinhas como princípios de vida para todos nós, desde a vida desta mulher que vai aparecer aqui, nesse protagonismo, nesse papel especial que ela ocupou na história de Israel e em favor de todos nós. Estão comigo? Diz assim Juízes, capítulo de número 4. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Hazor-sete Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela julgasse as suas causas. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão, não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Hazor-sete Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de vocês. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. E quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Hazor-sete Ragoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para a minha tenda, Senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele, estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fica à porta da tenda, se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. E quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Vamos fazer uma oração juntos agora? Você ora comigo, por favor? Deus nosso Pai, muito obrigado porque hoje pela manhã
nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui e de nos encontrarmos em o nome do Senhor Jesus, neste dia especialmente, dedicado a uma oração especial por cada mamãe, por aquelas que carregam esse espírito materno na sua vida, na sua iniciativa. Dá-nos pela Tua palavra pensarmos algumas coisas que sejam importantes para a nossa própria história, para a nossa própria vida, e que assim o Senhor nos tome pela mão e nos guie para que a nossa vida seja plena e funcional, tudo para a glória do Senhor, empoderados pelo Teu Espírito. E que neste momento o Senhor remova todo embaraço das nossas mentes. Ó Deus, toda mente que tem a tendência de escapar por um pouco, de se envolver com outras demandas, com outras preocupações, que o Senhor as faça cativas do Teu Espírito, e que o Senhor possa afugentar toda e qualquer presença das trevas, que queira de alguma forma encontrar espaço no nosso meio, para dispersar a atenção, e assim comer da palavra preciosa semente, que será lançada em cada coração. Para isso nós nos rendemos e nos entregamos ao Senhor, e assim oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. É muito importante a gente perceber aqui, nessa história, que nós estamos num momento bastante dramático, bastante desafiador da vida deste povo, o povo de Israel, o povo de Deus, conforme aqui a leitura do Antigo Testamento. Eles foram introduzidos por Josué na chamada Terra Prometida, mas com inúmeras recomendações, mas eles não a seguiram. A recomendação é que eles se guardassem, que eles não se misturassem com o chamado povo cananita, o povo cananeu, os diversos povos que habitavam naquela terra. Era a terra para a qual Deus os enviou, mas Deus sabia quem morava lá, Deus sabia o que é que eles encontrariam lá, e por isso, de antemão, desde Moisés, mas especialmente por Josué, alertou de que eles não se misturassem, mas eles não fizeram assim, e conforme nós lemos no início do capítulo, mais uma vez o coração deles se desviou do Senhor, como a gente se perde com facilidade. E todas as vezes em que isso acontecia, Deus que ama permitia uma disciplina. E aqui então, nós vamos ver aqui o rei Jabim, nós vamos ver aqui um comandante chamado Sísera, nós vamos ver aqui uma dominação que vem sobre este povo. Então eles estão oprimidos por um inimigo, que se levanta com permissão do Senhor, por desconfortável que seja que a Bíblia diz que está acontecendo, por desconfortável que seja, Deus disciplina seu povo visando o nosso bem, por desconfortável que seja, Deus é Deus, Ele continuará sendo na minha vida e na sua vida, acostume-se com isso, e deixa que Deus nos conduza, porque é para o nosso bem. Diga para quem está ao seu lado, que Deus te conduza sempre para o seu bem, porque é assim que importa seja feito. Então, quando o povo se via em apuros, ele clamava. E quando ele clamava, Deus respondia. E Deus respondia levantando juízes. Os juízes nada mais eram do que governantes. Eram líderes. Líderes que levantados por Deus para serem uma resposta de Deus diante do desafio de lidar com o inimigo. E neste tempo aqui, surge a figura desta mulher, a Débora. Ela era aquela que julgava o povo naqueles dias. E ela era, assim, uma mulher tão prestigiada, que ela, inclusive, atendia as gentes que a procuravam, nesse lugar aqui, chamado a Palmeira de Débora. Olha que coisa, o versículo de número 3, não é? Então, imagine o respeito que esta mulher, ela guardava diante do seu povo, ao ponto de que as pessoas, elas iam ao seu encontro, porque entenda bem, naqueles tempos, tempos muito antigos, nós não tínhamos grandes cidades como nós temos hoje, nós tínhamos vilarejos, nós tínhamos agrupamentos de pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, e o que era o costume, porque também não tinha fórum, não havia, Érica, o que tinha era a porta da entrada da cidade. Então, por assim dizer, costumeiramente, os juízes, eles se assentavam à porta e as causas eram trazidas, e então o juiz funcionava, dizendo o direito, dizendo
sobre cada situação que precisava ser resolvida. E assim, portanto, Débora atendia neste local, nesta palmeira de Débora, tamanho era o seu prestígio, tamanho era a sua respeitabilidade diante de todo o seu povo. Mas o que eu quero destacar é exatamente dentro daquele aspecto do protagonismo divino, do lugar especial que a mulher ocupa nos propósitos do Eterno. Percebem que mulher é esta? É uma mulher que, quando tem que tomar a decisão, ela toma a decisão. Por que ela consegue tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito quando o momento exige? Porque a palavra de Deus, na singela biografia que traz a respeito dela, verifique comigo uma vez mais o que diz o versículo 4 do capítulo 4, vai dizer que ela era quem julgava Israel nesta época. Podem colocar para a gente, por gentileza, aí na tela, para que todos acompanhem. Juízes capítulo 4, versículo 4. A nossa mamãe ali também, Ana Flávia, né, vai lançar para a gente. Quem julgava Israel nessa época era Débora. Uma profetisa. Então perceba que esta palavra profetisa ligada a esta mulher guarda para a gente um significado muito especial. Porque quem é o profeta, senão aquele que traz a palavra de Deus, aquele que revela o que Deus tem para dizer. E aqui, dando uma passadinha, entrando e saindo, nós vamos ter diversos profetas, grupos de profetas que aparecem na Bíblia. É só para a gente entender. Nós temos um momento, como no caso de Isaías, de Jeremias e assim por diante, que nós podemos dizer até que são profetas assim, teológicos. Eles foram intérpretes da história. Deus falava, eles olhavam para o passado, falavam no presente, projetavam o futuro, tinham uma palavra da parte de Deus, mas eles tinham um profundo senso de ética, tinham um profundo senso de justiça, eles tinham uma palavra de julgamento e de juízo, mas tinham uma palavra de esperança, também apontando para o momento em que Deus agiria na história e resolveria todas as coisas. Estão comigo? Mas além desses profetas, nós tivemos, por exemplo, dois que foram extremamente especiais, Elias e Eliseu. Esses dois, eles foram fora da curva e tiveram uma característica muito própria, porque o ministério deles, à semelhança do que acontece com muitos evangelistas, foi um ministério que estava recheado de milagres, de coisas assim extraordinárias que da parte de Deus eles fizeram, a ponto de mortos serem ressuscitados pela vida de Elias e de Eliseu. Mas nós vamos ter ainda um outro grupo de profetas, que eram aqueles profetas que eram praticamente assessores dos reis. Dentre estes assessores de reis, você deve se lembrar, você que lê a Bíblia, você que já passou por esses textos, no livro de Samuel, no livro dos reis, no livro das crônicas, de Natã e Gade, que trabalharam junto do rei Davi. Eles eram profetas assim, assessores dos reis. Então é muito importante quando ler a Bíblia, que você preste atenção na característica de cada grupo dos profetas que funcionou. Mas tinham os profetas assim como Débora, que eram aqueles mesmos impulsionados pelo Espírito. Aqueles que, portanto, tinham uma direção do povo, tinham uma direção de Deus em favor do povo. Eles tinham algo da parte de Deus para compartilhar, que tinha a ver com aquele momento pontual, aquilo que na história estava para acontecer. Então, eles estavam em sintonia com Deus, e a mão de Deus era sobre as suas vidas. Assim era Débora. Ela era juíza, mas ela era profetisa. Isso é extraordinário, uma das poucas mulheres profetisas aqui na palavra de Deus, com essa característica de funcionar assim. Isso é importante para a gente entender o valor que tem do nosso caminho profético também. Estou usando a mulher, mas não é para falar para mulheres. Não é de mulher para mulher. É de uma mulher que Deus usou em favor do seu povo. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. O que é que nós precisamos aprender com esta mulher?
que também nós, nas nossas responsabilidades hoje que temos, porque nós não somos juízes, mas nós somos sacerdotes. Você sabe que o tempo que nós estamos vivendo, desde a nova aliança em Cristo Jesus, e Pedro apóstolo é que vai contar isso para a gente, é de que nós, que não éramos nada, fomos feitos nação santa, povo exclusivo de Deus, e todos nós aqui somos sacerdotes reais. Diga para quem está ao seu lado, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do reino de Deus. Entende isso? Então nós devemos também, eu e você, nestes dias, caminharmos em sintonia com Deus. Diga para quem está ao seu lado, caminhe em sintonia com Deus. Caminhe em sintonia com Deus. Sabe por que você pode caminhar em sintonia de Deus? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Quantos aqui têm a mão de Deus sobre a sua vida? Então coloque a sua mão sobre a sua cabeça assim, e diga assim, Senhor Deus, continua derramando do teu Espírito sobre a minha vida. Traga revelação, compartilha comigo, no meu dia a dia, na minha vida, na vida da minha família, na vida de todo mundo que eu conheço, aquilo que é a vontade do Senhor, para os desafios que nós temos nestes dias, e desta maneira, Senhor, glorifica o teu nome, através da minha vida. Eu sou um profeta do Senhor, nestes dias, louvado seja o teu nome. Aplauda o nome do Senhor. Então ela era profetisa, e todos nós sacerdotes do reino, temos que guardar um caminho profético também na nossa vida, a partir da palavra de Deus que a gente vai assimilando. Você já não está comendo um pouquinho da palavra hoje pela manhã? Você está entendendo que sim, você tem um papel especial ao lado de todo mundo que é gente com você nessa vida? Sim, mas em segundo lugar, né? Eu já disse que ela era juíza, e eu estou dizendo que ela era profetisa. Então em terceiro lugar, vamos colocar assim, preste atenção na biografia dela, o que vem em seguir, que às vezes a gente não olha essas coisas, mas é de uma importância muito grande, André. Acompanhe aí comigo o versículo 4 ainda, vamos colocar de novo por gentileza. Eu vou ler o texto para ter essa pegada. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa. Mas o que também ela era? Mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Entende que ela estava ligada ao ordinário? Ela estava ligada ao cotidiano? Ela estava ligada ao comum? Você entende que ela era juíza, ela tinha um encargo de liderança da parte de Deus sobre toda uma nação, sobre todo um povo. Ela julgava Israel. Quando a palavra de Deus disse para ela, vamos à guerra, ela foi à guerra, ela liderou o povo. O Baraque disse, se você não for, eu não vou, portanto eu vou. E ela foi, era uma juíza guerreira. Percebe isso? Que ela faz o que precisa ser feito. Características para um homem e para uma mulher de Deus, ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, ter a coragem de encarnar o seu papel na história. Ela está nos ensinando isso. Diga para quem está ao seu lado, quando for necessário, faça o que precisa ser feito. Nada de covardia. Nada de covardia. Nós recebemos do Senhor o espírito de ousadia. É assim, é isso que está sobre a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos permanecer em sintonia com o Eterno, porque a mão de Deus, nunca se esqueça disso, a mão de Deus está sobre você, onde quer que você esteja. Isa, lá na Unicamp, onde você está, a mão de Deus está sobre você. Lá você é profetisa do Senhor. Lá Deus tem coisas para realizar através da sua vida. Lá tem coisas para realizar através da sua história. E assim com cada um de vocês que está aqui. Mas entenda que ela também era mulher de alguém. É a vida comum. É o cotidiano. É o ordinário. Ela era dona de casa. Ela, ao lado do seu marido, resolvia em relação às coisas de família. A Bíblia não diz se ela teve filhos ou não. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, Mariel,
Normalmente, essas mulheres, quando aparecem, o que é que o Senhor vai destacar por ser importante? Quando essas mulheres, por exemplo, eram estéreis. Então, você vai pegar lá Sara, você vai pegar a Rebeca, você vai pegar a Raquel. Todas elas eram estéreis. E elas viveram um milagre de Deus. Então, isso foi destacado porque tinha um propósito. Então, provavelmente, Débora, apesar de não dizer que ela teve filhos, não era importante dizer que ela teve filhos, mas provavelmente ela teve, ao lado de Lapidote com o seu marido, os seus próprios filhos, e também foi mãe nesse sentido. Você está entendendo? O que eu quero aqui é lidar com uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Estão comigo? Que nós precisamos vencer algumas polaridades, vamos usar os termos do nosso tempo, dessa polarização. Não é verdade? Então, o que é essa polaridade que a gente encontra? Por exemplo, alguém vai dizer assim, o cara é cientista, com certeza ele é um ateu. Meus queridos, o que eu conheço de cientista cristão, que tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas a gente coloca todo mundo que mexe com ciência no mesmo saco, e não é verdade. Não é verdade. É só você pesquisar um pouquinho, você vai ver quantos homens e mulheres de Deus estão entendendo que a capacidade que Deus lhes deu para desenvolver tanta coisa, para diminuir um pouco o sofrimento humano e para nos trazer um pouco mais de qualidade de vida, e inclusive sendo usados para desmistificar algumas teorias aí que querem apontar, não é, para um não criacionismo, mas depois você pesquisa, um dia desses aí, permitindo o Senhor, a gente traz alguém aqui para você conhecer, numa noite especial aí, um meio de semana, e você vai ver como tem gente de Deus abençoadíssima funcionando assim. Mas vencer essa polarização, e uma das coisas importantes é isso, que quando alguém assim é muito ligado, muito sintonizado com Deus, como Débora, essa pessoa não pode ter uma vida comum, essa pessoa não pode ter uma vida secular, essa pessoa também não pode ser dona de casa, essa pessoa também não pode ser mãe, essa pessoa também não tem, assim, espaço nessa vida, porque ela foi chamada só para ser juíza. Mentira. A biografia de Débora está dizendo para mim e para você, que exatamente por causa do nosso chamado, nós temos que desenvolver absolutamente todos os nossos potenciais. Todos os nossos potenciais. A Elisandra Lido Alves, ela é esposa, ela é mãe, ela é professora aqui na igreja, trabalha com mirada de amor, mas ela é professora de matemática também. Dá uma conta para ela fazer, ela resolve na hora ali. Dá uma bem difícil para ver se ela é boa mesmo. Mas então, o que eu quero dizer? Ela precisa carregar essa consciência, assim como eu e como você. Diga assim, a Lila precisa, mas você também precisa. Chamei de Lila, né, Elias? Você viu? Foi carinhoso, viu? Então, nós precisamos carregar essa consciência de que nós temos um chamado, de que nós somos alguém cuja mão de Deus está sobre a nossa vida e nós temos uma ação profética. Uma palavra da parte de Deus para um aluno da Elisandra de uma maneira sábia, numa sala de aula, faz toda a diferença para mudar a trajetória dessa criança. Assim como a palavra dela para o seu marido, assim como a palavra dela para os seus filhos faz toda a diferença. Assim como a palavra dela para o seu pastor faz toda a diferença. Você está entendendo o que eu estou falando hoje pela manhã? De que nós não podemos apequenar aquilo que Deus diz é grande nas mãos dele. Ele tomou uma mulher a quem ele chamou para ser juíza. Uma mulher que ele deu uma sensibilidade espiritual e que permaneceu debaixo dessa mão, tinha sintonia com Deus, e uma mulher que foi esposa, uma mulher que foi mãe, uma mulher que foi dona de casa. Então, sim, é possível, sim, se nós quisermos, se nós nos permitirmos, sermos tudo o que Deus nos tem chamado para ser. Não é só uma coisa, não é só outra coisa. Mas e essa limitação na minha vida? Essa limitação na sua vida, você precisa repaginar. Você precisa olhar de novo. Você precisa ser essa limitação que você chama. Olha, depois que isso aconteceu, eu fiquei refém disso. Você precisa ver se realmente você está refém disso. Porque o seu olhar está pequeno. Se você está refém disso. Porque você polarizou o negócio. E você, portanto, se acomodou nessa condição. E aqui não estou falando por mal. Você precisa entender o porquê é que as coisas agora se resumem a isso. Agora eu sou sua mãe. Agora eu sou só isso. Agora eu sou só empreendedora. Agora, eu disse para vocês, vá para o Provérbio 31 e veja aquela mulher do Provérbio 31. Ela é tudo e um pouco mais.
Eu não estou falando de performance. Eu não estou falando de cobrança. Aqui não tem cobrança. Sabe por que a gente prega a palavra? Para você ser livre. Diga para quem está ao seu lado. Receba a libertação. Receba a libertação. Seja livre. Tem gente que precisa ouvir o que precisa ouvir para entender. Eu posso mais, mas é no Senhor. É no Senhor. Hoje é tempo de libertação para mim. Hoje é tempo de libertação para você. Hoje é tempo para nós podermos mais, para nós sabermos mais. Tem pessoas como os nossos irmãos que acabaram de chegar aqui na cidade, eles estão repaginando a sua vida, vão reorientar a sua vida, mas com certeza eles têm algo da parte de Deus que vai fluir através deles. Esse casal que a pastora Nérida apresentou, que chegou, tem coisas que vão acontecer, que passa pela vida deles, assim como passa pela minha, assim como passa pela sua também. Deus tem propósitos tremendos comigo e com você. Então, não confunda as coisas. Não é porque você está envolvido com uma sintonia especial de Deus que você vai deixar de funcionar em todos os setores e segmentos da sua vida. Pelo contrário, é exatamente lá, desde onde você está, que Deus quer usar você com tudo que você pode. Os irmãos entenderam bem direitinho isso? Então, o que eu quero aqui, para fazer uma aplicação desta palavra, porque convém, é que com toda essa história que aconteceu, você já viu, ela julgava, você já viu, ela era profetisa, você já ouviu, ela era mulher, ela era mãe, ela era dona de casa, e ela então, quando precisou fazer o que precisava, ela tinha a palavra da parte de Deus, convocou Baraque, eles então puderam levar todo um exército, e o exército do inimigo do rei Jabim foi vencido. Sísera foi morto por uma outra mulher, Jael, conforme Débora tinha dito para Baraque, aconteceria. Tudo está resolvido, e no tempo a gente viu ali como eles conseguiram se fortalecer, o povo de Israel, e vencer de uma vez por todas o inimigo. E Deus lhes deu vitória. Repare que em todo o tempo, versículo 23 do capítulo 4, diz que naquele dia, o povo de Israel viu quem? Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós agirmos, Sérgio, como Deus espera de nós, Deus é glorificado, Deus opera, Deus realiza. Onde que Deus realiza? Realiza desde dentro das nossas casas. Desde dentro das nossas casas, e em tudo que diz respeito à nossa vida por inteiro. Não tem nenhuma área da nossa vida em que Deus não vai trabalhar, se nós nos colocarmos com Ele à disposição, como essa mulher colocou. Quantos estão dispostos aqui? Quantos estão aprendendo com Débora hoje pela manhã? Quantos estão sendo encorajados hoje pela manhã a viverem assim, a viverem desde o normal, o ordinário, o cotidiano da vida, porque dentro de casa, Gustavinho, é onde o coração da gente se forma. No lar é onde o coração da gente se forma. Então favoreça, contribua com Deus para formar bem as pessoas desde dentro da sua casa. E assim nós saímos para sermos tudo que Deus quer. Mas o que eu quero chamar a atenção numa última leitura, uma aplicação e oração em favor de vocês, o pessoal da música, com muita descrição, pode ir chegando aqui para nós fazermos uma canção. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 5 agora. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando, e o povo o seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor, sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu, as nuvens do céu despejaram chuva, os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Preste atenção. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Agora essa declaração final. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora
se levantou como mãe para Israel. Vamos dizer juntos? Até que Débora, como mãe para Israel, uma vez mais. Até que Débora se levantou como mãe para Israel. Então, quando uma mãe se levanta, tudo aquilo que qualquer pessoa precisa, Deus provê. Deus provê orientação, Deus dá o seu conselho. Uma espiritualidade, ela é compartilhada. A primeira tarefa minha e sua, como eu disse, estamos falando da maternidade, coisa que flui desde a vida de uma mulher, mas é uma palavra para mim e para você. Nós precisamos entender isso, que tem orientação da parte de Deus para todo mundo que a gente conhece, a começar dos de dentro da nossa casa. Não seja negligente nisso. Oriente, converse, instrua, reparta a sua fé, reparta a sua espiritualidade. Pastor, eu não sei como. Tiago vai dizer que quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá de graça. Deus, se tem uma coisa que Ele quer dar para a gente, é sabedoria. Uma espiritualidade vibrante, uma espiritualidade intensa. Ore na sua casa, leia a palavra de Deus na sua casa, levante-se como um profeta do Senhor na sua casa, seja um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus na sua casa, seja um homem, uma mulher em sintonia com Deus desde dentro da sua casa, seja aquele que tem uma palavra de conselho, que tem uma palavra de orientação, que tem um emocional equilibrado. Busque de Deus essas coisas, busque de Deus, busque a ajuda do tamanho que você precisa. Se você precisa, na vida às vezes a gente precisa, e quando a gente precisa a gente recebe, porque é de Deus mesmo que vem todo esse respaldo que a gente precisa. Mas por favor, não fique sem fazer nada, porque tem um chamado para mim, tem um chamado para você. Quantos estão em sintonia com Deus? Não tenha medo de dizer: sim, pastor, apesar de mim eu procuro viver em sintonia com Deus. A mão de Deus está sobre você. Diga de novo para quem está pertinho de você: a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. E se a mão de Deus está sobre você, você tem sido este homem, esta mulher, que tem chamado para ser um encorajador. Vocês perceberam aqui o que acontece com Baraque? O Baraque, ele é um general. E apesar de ser um general, apesar de ser um homem capaz, porque a Débora chamou Baraque: vem, porque Deus está dizendo que os inimigos vão ser colocados nas nossas mãos. Ele é general, percebe isso? Entenda, desculpe colocar dessa maneira. E ele é homem, mas ele precisava de uma mãe. Percebe? Se você não for comigo, eu não vou. Você percebe a força que tem das pessoas que Deus coloca na nossa vida? É por isso que mesmo quando elas partem, a gente não pode esquecer de que aquilo que foi plantado permanece aí dentro da gente. Não sei de quem que você está se lembrando agora, mas aquilo que foi plantado um dia permanece aí. Não parou, não terminou. Por quê? Porque você está aqui. O seu nome hoje pela manhã não está no obituário. Não está. Nós tivemos que lidar com isso já. Tivemos que chorar bastante. E hoje é um dia que a gente chora de novo. Porque nós temos lembranças. Porque nós temos falta. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem uma semente que foi lançada no seu coração. E essa semente que foi lançada por mulheres de Deus na sua vida, ela é uma semente poderosa, porque ela está cheia da palavra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, para citar, né? Uma das minhas mães espirituais, mas a mais influente foi a missionária Marlene de Oliveira. A mais de todas foi a missionária Marlene. Quantas coisas às vezes eu arrumo na minha cabeça, só de ter uma lembrança e uma memória, de um olhar, às vezes de um olhar que me recriminou com amor, de uma palavrinha que me fez parar e pensar, que quebrou a minha perninha no momento. E de vez em quando, ela chegar do nada só para fazer uma oração. Tem tantas memórias, tem tantas coisas. E foi assim. Não sei se vocês sabem, mas a Lívia, antes dela ser
de verdade no ventre da Madalena, ela era de verdade no coração de Deus. E foi a missionária Marlene de Oliveira que falou para o Moque e para a Madalena: ó, vem uma menina aí. E veio, né, Lívia? Você vê que você é projeto de Deus, Lívia. Nunca se esqueça disso. São coisas assim. Vocês não sabiam? A Lívia está ali, ó, que menina linda, né? O Moca disse que puxou o pai, não sei. Ele sempre fala para mim: Madalena, ela é linda, né? Fruto do amor de vocês, bênção de Deus para a vida de todos nós. Hoje pela manhã eu quero desafiar você, homem de Deus, mulher de Deus, para você assumir aqui no altar do Senhor um compromisso de lutar por tudo aquilo que é importante para Deus e que você sabe que é importante para Deus. Tem coisas que são importantes para Deus e que você sabe disso porque as pessoas que marcaram a sua vida como marcaram disseram para você, lutaram por isso, guerrearam por isso, e a vida dessas pessoas foi marcada por essa luta, por esse investimento. Essas pessoas já agora desfrutam do descanso no Senhor, mas elas não foram sem passar o bastão para você. Eu queria saber se hoje de manhã você vai pegar esse bastão. Mas talvez não tenha ninguém assim. E eu posso falar para você que eu estou com o bastão aqui que a dona Marlene me passou. E eu não largo disso de jeito nenhum. Eu preciso me sentir com esse bastão na minha mão, para eu nunca esquecer das coisas que da parte de Deus, também através da vida dela, eu ouvi. Tem muita coisa que Deus falou comigo, falou por intermédio dela, falou por intermédio de outros, mas a voz de Deus continua ecoando aqui nas memórias que eu me recuso a deixar de lado. Então, de vez em quando, o livrinho que eu fechei, onde está escrito assim, o nome da missionária, eu abro, eu vou lá e eu uso de novo. E aquilo me restabelece. Mas hoje pela manhã uma palavra foi liberada sobre a sua vida. E nós vamos cantar aqui. E enquanto nós cantamos aqui, para nós orarmos depois e encerrarmos, eu queria que você tomasse uma atitude na sua vida, uma atitude na sua história, de pegar esse bastão que você está recebendo de Deus hoje, e você dizer: sim, Senhor, eu me coloco ao lado de todo mundo na minha vida, e eu vou lutar, e eu vou lutar. Talvez o tempo que você está passando é um tempo de guerra na sua casa, é um tempo de guerra na sua família, é um tempo de guerra na sua história. Talvez esse tempo já passou, mas a gente nunca sabe quanto outros virão. Mas o tempo de hoje aqui se chama um tempo de consciência, uma consciência que Deus traz de uma mulher que era esposa de alguém, mãe de outros, que era profetisa e que era juíza, mas que quando decide olhar para o espelho e definir uma identidade para si, ela vai dizer: tudo estava difícil, assim como eu, Débora, fui levantada como mãe sobre Israel. Tudo estava, até que como mãe sobre Israel fui levantada. É nesse espírito, para mim, homem, para você, mulher, que eu estou convidando você para orar comigo, para orar conosco, para cantar conosco, e para você deixar Deus fazer através da sua vida aquilo que precisa ser feito. É através da maternidade que o grande acontecimento da história de todos nós aconteceu. Porque uma menina, uma adolescente disse: faça-se em mim conforme a sua vontade. O Espírito Santo veio e Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pôde nascer nessa terra em favor de todos nós. Hoje pela manhã, vem também você, para que você possa assim ser visitado pelo Espírito Santo, e para que o Espírito Santo também opere em você. Então, sai do seu lugar, vem aqui para fazer a sua oração enquanto nós cantamos. Se você não pode chegar, só não fique sem orar hoje pela manhã. Eu quero orar com você. Suas guerras
Deus nosso Pai, nós estamos aqui hoje pela manhã, Senhor, porque nós estamos entendendo, nesta manhã, Dia das Mães, estamos olhando para essa mulher extraordinária, mais gente como a gente, que no palco da vida, da existência, ela se permitiu, desde a sua casa, ao lado do seu marido, dos seus filhos, em favor de toda uma nação, ser tudo aquilo que o Senhor precisava, ela pudesse dar espaço para o Senhor fazer, para o Senhor realizar. Ela esteve em sintonia com o Senhor, ela esteve atenta à tua voz, e assim, ó Deus, nós queremos, ó Deus, olhar para ela na escolha que ela fez, de ser lembrada como uma mãe, sobre todo um povo, sobre toda uma nação, uma mulher de conselho, uma mulher de orientação, uma mulher de uma espiritualidade bem resolvida, de uma fé intensa no Senhor, uma encorajadora. Quantos de nós aqui, talvez sejamos como que Baraque, precisando de uma mãe, precisando de encorajamento, precisando de uma palavra. Nós não queremos mais nos apequenarmos, mas nós queremos, ó Deus, neste momento que nós estamos aqui, migrarmos desta condição limitada, por uma condição, ó Deus, em que o Senhor nos chama e nos empodera, para que também nós, no mesmo espírito de Débora, na mesma iniciativa, na mesma atitude dessa mulher, dessa mãe, nós também queremos desde dentro das nossas casas, ser esses homens e essas mulheres que estarão em sintonia com o Senhor, que estarão atentos, que estarão, Senhor, ó Deus, à disposição, com uma palavra da parte do Senhor de conselho, de orientação, de sabedoria, de encorajamento, com uma espiritualidade vibrante, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm prazer na tua palavra, homens e mulheres que servem o Senhor, por onde quer que o Senhor tenha nos levado. Há homens e mulheres aqui, Senhor, que desde a sua casa, saem todo dia, são líderes nas suas empresas, ou simplesmente trabalham ali, servindo, fazendo o seu papel, desempenhando a sua tarefa da melhor maneira possível. Outros aqui são empreendedores, são pessoas que têm sonhos, que têm projetos os mais diversos, que têm planejado, ó Deus, um crescimento profissional, ó Deus, que têm se preparado para um exercício assim tão especial, de uma vocação, ó Deus, tão desafiadora. Mas que bom nós sabermos que a boa mão do Senhor está sobre cada um de nós que está aqui. Que bom nós sabermos que quando nós chegamos para este altar, nós estamos sendo tocados pelo Senhor. E sejam quais forem os tempos, ó Deus, que se apresentem para a gente. Talvez muitos aqui vivendo momentos difíceis hoje. Outros, ó Deus, não sabendo o que lhes aguardará. Mas todos nós, certamente, Pai, estamos atentos de que mesmo nos momentos mais difíceis, nós já estamos sendo, ó Deus, preparados, nós estamos sendo adestrados, nós estamos sendo alertados, nós estamos sendo acolhidos no Senhor, para que nunca deixemos de lutar, para que nós possamos ter a atitude certa, com a medida certa, numa fé intensa, numa confiança incondicional no Senhor, desde dentro das nossas casas, liderando os das nossas casas, liderando as pessoas que o Senhor tem colocado debaixo da nossa influência, e fazendo isso para a glória do teu nome. Olha para cada um destes homens e dessas mulheres que estão aqui. O Senhor conhece cada dor que eles carregam. O Senhor conhece, ó Deus, cada memória que ainda os tem afetado. Ó Deus, e todos aqueles que ainda precisam de um toque curador quanto ao luto que experimentaram, que o Senhor venha agora, Senhor, com o teu bálsamo, e de uma maneira muito especial esteja tocando,
de uma maneira muito especial, esteja curando, porque eles estão dizendo: sim, Senhor, eu preciso desta cura, eu preciso liberar-me para prosseguir, sempre guardando a memória, tirando forças dessas memórias, sempre preservando a dignidade daqueles que um dia já estiveram comigo, mas hoje eu preciso ocupar o meu lugar na história, eu preciso funcionar nas suas mãos, e não posso ficar refém de qualquer condicionamento emocional por conta deste luto. Pessoas que estão recebendo a vitória do Senhor agora, que estão sendo libertas agora, pelo Senhor, pelo toque curador. Não são pessoas disfuncionais, mas são pessoas feridas, que o Senhor está curando agora, eu creio, que o Senhor está operando agora, eu creio. Então dá-nos da tua unção, dá-nos da tua presença, e leva-nos hoje deste lugar, abençoados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, nessa consciência, Pai. Revigora-nos hoje pela manhã, porque nós saímos daqui, Senhor, para fazermos aquilo que precisa ser feito, e para lutarmos pela nossa família, lutarmos, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade no nosso dia a dia, e que tudo isso, ao final das contas, nos frutos e resultados que colheremos juntos, redunde em honra, glória e louvor para o nome do Senhor Jesus. Afinal de contas, é o Senhor quem tudo está fazendo mesmo. A ti honra, glória e louvor hoje e para todos sempre. E o povo de Deus que crê, diga comigo forte: amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você quiser dar um abraço em alguém, você pode dar um abraço. Sempre é bom receber um abraço. Louvado seja Deus. Muito bom. E agora que os abraços foram oferecidos, alguns ainda fazendo, vamos ficar de pé e vamos oferecer a Deus uma salva de palmas, irmãos, para dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua boa mão sobre a minha vida. Obrigado pela tua boa mão sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Podem ficar à vontade. Abra suas mãos, por favor. Vamos encerrar, para que vocês possam ir para os seus compromissos, caso tenham, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E todos que amam a volta do Senhor digam amém, amém e amém. Um bom domingo para todo mundo. Deus abençoe.